A Keila perguntou assim, ó, como criar um bloqueio sobre comentários que dizem sobre você, mas não te definem? Entendeu? Uhum. Como criar um bloqueio sobre comentários que dizem sobre você, mas não te definem? Alguém te aponta o dedo. Você tá lá na live, aí vem alguém... Na vida pessoal, porque a Keila não é streamer. Cara, como criar um bloqueio? Tem como? Eu li livro sobre. Tem. Depois você fala aí também, pô. Tá? Eu esqueci o nome dele. Parado. Cara. Boa, Saulo. Boa. A primeira coisa que me veio em mente são 2 pontos também. Assim. Primeiro, se você tá em um ambiente que a todo tempo tá sendo tóxico contigo, ou na maioria do tempo, sabe? Você vai fazer uma live ali, mas a galera fica ali, descascando. Se isso é na maioria das vezes, é muito difícil você bloquear isso. Eu tô pegando o contexto da live para trazer para outros contextos, né? A gente pode pensar assim, o que a gente vê muito dentro da clínica. Se você mora em uma casa... Preconceito, cara, isso. Mas só o preconceito por si, talvez, se ele é pontual, não é tão difícil de bloquear, mas se ele é a todo tempo, dificulta mais. Né? Se você sofre bullying na escola, cara, é pesado simplesmente bloquear o bullying, então toda hora ali, né, tocando a tua ferida. Se você vive em uma casa e você tem um familiar que é muito tóxico contigo, toda hora ele tá te botando pra baixo, ele nunca reconhece que você tem alguma coisa boa, tá toda hora batendo em cima de você. Cara, por mais que você tente bloquear psicologicamente, pode ser tanta porrada que você toma que talvez o legal seria você pensar em como mudar desse ambiente, se afastar desse ambiente ou ir para um outro ambiente, saca? Talvez nas lives seja algo mais pontual. E aí, psicologicamente, a gente tem como trabalhar para melhorar a resistência a isso, ou o bloqueio sobre isso. Cara, eu gosto muito de historinha, e aí tem uma metáfora que é a da flor de lótus. A flor de lótus, coisa fofinha aqui para essa live, só com macho aqui, né? Pelo menos tô vendo aqui, mas é uma coisa fofa. A flor de lótus é uma das flores mais bonitas, né, cara, que existem. E ela pode crescer em um pântano, com águas turvas, com águas sujas. Só que ela tem a capacidade, né, na raiz dela, de colocar o foco só naquilo que é nutritivo, só naquilo que faz crescer. Né? Então, o que for sujeira, ela não vai ficar absorvendo. Como é que a gente pode traduzir isso para a vida psicológica? Cara, você tá lá fazendo a live e vem alguém e critica. Fala, pô, você joga mal, você fez isso errado, você é burro, deveria ter feito daquele outro jeito. O que a gente vai fazer com aquilo aqui dentro vai importar muito. Se a pessoa diz aquilo, eu fico remoendo aquilo. Pô, fulano falou que eu jogo mal. Pô, fulano falou que eu fiz isso, será que eu sou burro mesmo? E se eu fico fazendo isso e eu não olho para as pessoas que estão elogiando, para as pessoas que estão curtindo a minha live, cara, isso vai ter um peso tremendo dentro, né? Então, uma coisa muito importante é o que eu vou fazer aqui dentro com aquilo que falam para mim. Eu posso dar importância, eu posso não dar. Talvez no início eu não saiba como não dar importância para isso. Mas eu vou tentando colocar meu foco em outra coisa. Fulano disse que eu sou burro. Porra, não é bom ficar remoendo isso. Eu vou lembrar, vou fechar meus olhos aqui, eu vou lembrar de todas as vezes que eu fiz coisas legais e que eu não fiz coisas burras. Se você olhar pra tua vida, você fez coisas inteligentes. Sabe? Então, às vezes a gente foca muito na parada negativa e acaba esquecendo de tudo de bom. A gente chama isso de distorção cognitiva dentro da psicologia cognitivo-comportamental. Então, é um tipo de distorção onde eu posso começar a focar só nos aspectos negativos e eu não dou valor pros positivos. Então, o trabalho é, cara, se afasta um pouco, porque às vezes a gente está muito dentro da situação, olhando ela muito de perto. Se afasta um pouco e tenta ver por outros ângulos. Eu já fiz coisas legais, eu não sou burro, eu já acertei muitas vezes. Cara, o que esse cara tóxico aí que tá falando essa parada pra mim, quem é ele pra me dizer alguma coisa? O que ele conhece da minha vida, saca? Da hora, mano. Muito bom.
na minha live, a do Evil também, a do Yuri, a gente não tem problema, porque tem a Keila aqui, corte rápido Tramontina. Esses dias um cara chegou e me xingou, eu nem tinha reconhecido que era um xingão, eu só li na tela, foi banido. É rápido. Não tem estresse. Protegeu, mano. Mas o que eu entendi que tu falou é o que tu faz com o que te deram, a informação que te deram, o que tu faz na tua mente. Isso. Então o papel principal nesse momento de crise é tu, e não a outra pessoa te agredir. É o que tu fez com a informação que tu recebeu, né? O que tu fez com aquilo. Cara, tem várias formas. Outra forma que você falou eu achei muito legal. Exato, que você faz o que você recebe. Mas essa outra forma que você falou, cara, você simplesmente bane. Pronto, cara. Deixou aquela pessoa tóxica ali fora. Legal também, cara. Na Twitch só que tem... na vida real é difícil. Cara, na vida real não tem. Aí também, esse lance do que a gente faz com o que fizeram com a gente. A todo tempo a gente está pensando. A gente está julgando coisas, a gente está tirando conclusões. Só que esses pensamentos, eles são muito sutis às vezes. A gente não percebe eles, cara. A gente está só no automático pensando, eles estão acontecendo. E aí, as filosofias orientais antigas, cara, como o budismo, eles falam assim, existe uma mente pensante e uma observadora. Certo? É uma ideia um pouco maluca, mas é você começar a observar os teus pensamentos, começar a se dar conta do que você está pensando, começar a despertar isso, para você conseguir mudar essa parada. Então você não entra no jogo de pensar automático, porque esses pensamentos automáticos naturalmente eles vão vir. Assim, me xingaram, será que eu fiz isso mesmo? Então eu devo ser. Me xingaram, eu já tô xingando outra pessoa, mas eu observo, não, peraí, eu tô pensando que eu sou isso. Não, mas eu não sou isso. Você já tá observando o que você já tá pensando e mudando a direção. É fazer análise da tua psique, né? Exato, massa isso, velho. Tem um exercício que a gente usa muito, assim, na terapia, que é pedir pro paciente anotar situações da vida dele e pensamentos que ele teve sobre aquela situação. Eu tava ali esperando o busão na parada, perdi o ônibus, e aí logo eu fiquei com raiva. Cara, provavelmente você pensou algo antes de ficar com raiva. Você pensou assim, tá, motorista desgraçado que não parou pra mim, sei lá, alguma coisa aconteceu no meio. Então ir despertando a consciência para isso é legal. Então a gente pede para as pessoas irem anotando. Daqui a pouco elas estão percebendo os pensamentos, daqui a pouco elas estão conseguindo conduzir de uma forma melhor, cara. E como o serviço de vocês é difícil, porque eu, por exemplo, esses tempos uma pessoa, no sábado numa reunião, a pessoa saiu no ataque pra cima de mim e eu abandonei a reunião e depois eu ficava pensando, mas a culpa é minha porque é o jeito que eu falo. É o jeito que eu falo, eu pareço arrogante, pareço que não tô dando bola pro assunto e o cara despejou em mim. E mesmo todas as pessoas estavam na reunião me falando sinceramente que o cara que tava estressado do nada e me xingou, né? Exato. E olha, é difícil mudar minha mente. Agora eu tô me convencendo difícil, que não tem nada a ver, o cara não tava no dia dele. Mas eu fiquei com essa. Eu ainda devo estar com essa ideia. Acho que o problema sou eu. É difícil o serviço de vocês, né? Do profissional. É difícil, cara, mudar essas ideias, mas é bem importante. Tem uma outra história. Posso contar aí? Não sei como é que tá aí. Claro, pode mandar bala. Cara, lógico. Diz que tinham 3 cegos que eles tinham que reconhecer um elefante. Eles nunca tinham visto, né? Os cegos não sabiam o que era um elefante. Vamos botar esses cegos aí para eles chegarem num consenso e dizer o que é um elefante. Aí um dos cegos foi lá e tocou nas patas do elefante. Aí ele disse, cara, um elefante na verdade é a pilastra de um templo. Aí o outro foi lá e tocou na barriga do elefante e disse, cara, nada a ver, o elefante é um barril gigante de vinho. E o outro foi lá e tocou na tromba do elefante, gostou, né, do barril gigante. O outro foi lá e tocou na tromba do elefante e disse, cara, nada a ver, vocês estão errados. O elefante é uma mangueira de bombeiro. Só que, na real, cada um estava tendo uma visão sobre aquilo, né? Quando talvez aquela pessoa te ofendeu lá no trabalho, foi pra cima de ti, a primeira coisa que você pensou, esse pensamento automático que veio, claro que ele tem a ver com a tua história de vida, você pensar de talvez alguém que tenha dito que você era arrogante, alguma coisa do teu passado tem a ver aí,
mas a primeira coisa que você fez foi olhar por esse aspecto, como se você tivesse assim, pô, eu sou um cara arrogante, eu errei aqui mesmo e tal. Só que você tá olhando só por uma parte do elefante, sacou? Então a ideia é você olhar os outros fatores que estão envolvidos. Que outras coisas estão ali? Escutar as outras pessoas. Só que aí é complicado, né, cara? Porque a gente escuta o outro, mas a gente continua querendo ver por aqui. Os outros dizem, não, cara, eu estava estressado, só que você continua querendo ver por aqui, né? Só que ir exercitando isso é muito legal, cara. Ver as coisas por outros ângulos. É uma coisa que você gosta de ver por outro ângulo, assim, é um pouco fora do que a gente tá falando, mas uma coisa que um chefe meu falava pra mim é que às vezes a gente vai tratar de problemas da empresa, de alguma pessoa, preciso resolver uma planilha, qualquer coisa. Às vezes pra gente é uma coisa muito besta. E a gente fala, não, depois eu faço isso daí, depois eu resolvo. Mas às vezes pra pessoa, naquele momento ali, uma simples caneta, se ela não tiver uma caneta ali, pode ser o maior problema do mundo pra ela naquele momento ali. Depende do contexto da situação. Então, se a gente não sabe do contexto, a pessoa vem aqui, pelo amor de Deus, preciso de uma caneta, você, calma aí, daqui a pouco eu vejo. Mas dependendo da situação, é o negócio da vida dela ali. Então ele fala, exato, muitas vezes a gente trata a urgência do outro como qualquer coisa, que a gente pensa que é qualquer coisa, mas não sabe o que está se passando por trás, né? De todo o contexto ali da situação. Exatamente, cara. Eu vi que alguém escreveu uma coisa muito legal ali, né? Falando que a gente vê os outros através dos nossos olhos, né, cara? Vou colocar de novo aqui. O Ivan falou aqui. Eu usei bastante sobre isso. Pegar essa frase. As pessoas falam do problema que elas veem em si mesmas, mas dizem no próximo, né? É isso. Não é uma regra, mas muitas vezes acontece, cara. Na psicologia a gente chama isso de projeção. Quando eu não vejo em mim os meus defeitos, meus problemas, as minhas sombras ali, eu jogo no outro, aí eu aponto pro outro. Certo. Ditado popular, né? Olha o rabo do outro, mas não olha o nome.